exemplo, dentro de coisas que a Bíblia diz, a igreja de Cristo, a igreja. Amados ouvintes, a igreja cristã é uma só. Igreja cristã é uma só. Porque só existe um Cristo. Então falou, cristã é de um Cristo. Cristo é o Salvador da humanidade. Cristo é o Salvador da humanidade. Isso que nós temos como divisões denominacionais são coisas humanas. Olha, tem um louvor antigo que diz assim: Cristo sim, denominação não. Isto é coisa de homem, não salva nem edifica e traz muita confusão. Isso é um louvor antigo. Cristo sim, denominação não. Isto é coisa de homem, não salva nem edifica e tem muita confusão. Na verdade, as denominações que existem, elas foram criadas pelo ser humano. Mas quando nós tratamos de igreja cristã, só tem uma e acabou. Não tem nem como discutir o assunto. Só existe um Cristo e esse é o Salvador da humanidade. O Senhor Jesus Cristo certa vez disse ao apóstolo Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 18. São palavras de Jesus, são coisas que a Bíblia diz. Veja que Jesus trata a igreja da minha igreja. Ele não vai pormenorizar denominações. Ele fala da minha igreja, do meu povo, dos chamados para fora. Mas diante de tantas divisões humanas, isso no seio da igreja, algumas das nossas comunidades nominais se julgam melhores umas do que as outras. Isso existe, viu? Existe sim, senhor. Isso não pode ser escondido. Tem comunidade evangélica ou comunidade cristã que se julga melhor. Porque a minha é que vai para o céu. Eu não posso me misturar com a sua, porque a sua não vai, a minha que vai. Digamos que a ignorância é tão grande que faz faltar a comunhão uns com os outros. A ignorância é um canal de falta de comunhão uns com os outros. Há, infelizmente, algumas que não saúdam os outros com a paz do Senhor. Você acredita nisso? Pode crer que é verdade. Não pode um abraçar o outro porque são de comunidades diferentes. Nos encontros parece que são pessoas estranhas. Parece até que é outro Cristo. Um tem um Cristo e outro tem outro. Mas nós sabemos que o Espírito Santo é Ele que une todos os cristãos. É o Espírito Santo. Infelizmente essas coisas acontecem pela ignorância. Há pessoas com a aparência de santo, mas a ignorância apaga isso. A ignorância, a falta do conhecimento apaga. Olha, a Bíblia diz em 1 de João capítulo 1, verso 3 o seguinte: o que temos visto e ouvido anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha essa palavra, querido ouvinte. Eu não sei se você já leu ou já tinha ouvido. O que temos visto e ouvido anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. São coisas que a Bíblia diz. Comunhão entre os irmãos. E os irmãos que não saúdam com a paz do Senhor o outro? Eu acho que tem gente que saúda com a paz do Senhor, porque de tanto bater nessa tecla, elas já estão envergonhadas de serem repreendidas e dizem: é melhor a gente saudar com a paz do Senhor, mesmo que seja por entre os dentes, do que estar ouvindo repreensão. Mas aqui vai repreensão, sim, e a repreensão é da parte de Deus. Preste atenção no texto lido. O que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros, ou seja, quem não é nem irmão, anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, porque a comunhão que nós temos é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se um irmão não tem comunhão com o outro, é porque estão fora de Deus, estão longe da palavra, estão desiguais
com a Bíblia Sagrada. E eu não sei como quem está desigual com a Bíblia Sagrada ainda tem coragem para pregar o Evangelho, poder de Deus, que é o Evangelho que une as pessoas. Vejam aqui que a expressão diz: mantenhais comunhão conosco, isto é, a Bíblia ensina a termos comunhão uns com os outros. Isso é a igreja cristã, a igreja que é chamada a igreja de Cristo. Isso são coisas que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia que diz. Mas vejamos mais. Eu não sei o que é que você já, Denilson, seminarista aqui, presbítero, Johnny Kleber, você de casa. Quando um jovem de uma igreja quer casar com uma jovem de outra, há quem diga que isso aí é julgo desigual. Misericórdia. Misericórdia. Vamos dar nome aqui às partes. Denilson, você é solteira da igreja congregacional. E se você achar uma namorada para casar um dia, e essa namorada for, digamos assim, da Assembleia de Deus, por exemplo, há quem diga que isso aí é julgo desigual. E aí? Mas por que as pessoas dizem isso? Que é julgo desigual. Dizem que isso é julgo desigual. Sabe por que elas dizem isso? Porque conhecem a Bíblia como apenas o chamado decoreba. Você pode saber 1000 versículos bíblicos decorados e não poder viver nenhum deles. Conhecer a Bíblia, a letra é uma coisa, mas conhecer a interpretação dela espiritual é outra diferente. Conhecer a Bíblia é uma coisa, mas não ter a ciência do Espírito Santo em sua vida para conhecer o que é que de fato se fala, isso aqui é o erro. Julgo desigual, meus caros ouvintes, é com os incrédulos, não é irmão contra irmão, não. Julgo desigual é com incrédulos, com irmãos que professam a mesma fé cristã. Isso não pode ser julgo desigual. Fiquemos sendo sabedores disso. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. O mundo e os que nele habitam. Isso está no Salmo de número 24, o verso 1. Isso são coisas que a Bíblia diz. O mundo e os que nele habitam são do Senhor. Então qual é a autonomia, qual é a autoridade que nós temos para dizer que um jovem casado com a jovem de outra igreja é um julgo desigual? Qual é o tamanho dessa ignorância? Qual é o tamanho dessa falta de conhecimento? Aqui no programa Falando ao Coração é Bíblia no centro. E eu convido você para estar lendo Bíblia, aprendendo pela Bíblia. Você não pode caminhar pelo pensamento de um homem ou de uma mulher. Tem que ser pautado pela Bíblia Sagrada. Olha, quando um servo de Deus, um servo desse Deus conhecido como Deus Altíssimo, ele anda na luz, ele tem comunhão uns com os outros. E se falta comunhão, é porque ele ainda está em trevas. Sim, se falta comunhão, é porque tais pessoas ainda estão em trevas. Precisamos viver em comunhão uns com os outros. A Bíblia é quem vai dizer: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, ou seja, como Cristo está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 de João 1:7. Isso é Bíblia. O texto está mostrando que a igreja cristã está na luz, porque a luz é Cristo. E se está em Cristo, é nova criatura. E quem é nova criatura mantém comunhão uns com os outros. E o impedimento disso mostra que quem faz isso está em trevas. Você sabia porque muita gente não consegue ver isso que nós estamos falando aqui? Porque muita gente ainda está em trevas. Aí eu pergunto: é possível, amados irmãos, alguém está dentro de uma comunidade evangélica, cantando, pregando a palavra, mas andar em trevas? É possível sim. É possível sim. O que é que diz Mateus capítulo 7, o verso 21? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Às vezes nas nossas comunidades, nós temos muita gente falando, profetizando, cantando,
orientando, ensinando, mostrando que o Evangelho é o Evangelho da verdade, mas afastado da comunhão uns com os outros. O que é que essas pessoas estão fazendo? Absolutamente nada, porque estão em trevas. Como é que você passa pelo um irmão na mesma cidade que você mora, na mesma calçada que você encontra o outro, muda de calçada para poder não falar e não dizer Pai do Senhor contigo, meu irmão? Isso é quem anda nas trevas. Faça nessa noite a sua medida. Veja que quem faz isso ainda está em trevas. É isso que a Bíblia diz. 1 João 1,7, eu vou repetir para você: aprender e chegar lá na sua comunidade ensinando e pedir para que eles professem essa fé a outros, porque a igreja cristã, ela é uma só. Por mais que alguém não queira, mas ela é. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz. Quem é Ele? Cristo. Se andarmos nessa luz, como Ele na luz está, mantemos, não é só temos não. Nós já temos, mas permanecemos. Estamos tendo comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Comunhão entre a igreja. A gente sabe que no meio do cristianismo tem as divisões dos segmentos, claro que tem. Você, Denilson, como é que é? Você é cristão o que, seminarista? Sou cristão congregacional. Da igreja congregacional, da comunidade. Então você é cristão, você é o católico, apostólico, cristão. Tem muita gente que se exime desse nome católico porque acha que católico é somente da igreja romana, mas não é não. A palavra católico, para quem não estudou ainda e deve estudar, católico quer dizer cristão universal no sentido de ser convertido. O convertido ele é isso aí. Mas há um cristão que não é evangélico, também, né? Ele é cristão, segue a Cristo, mas não é da linha evangélica, é de outra linha. E outro dia eu estava conversando com alguém acerca disso, e parece que isso é estranho para alguém, porque ele não sabe, ele não estudou essa matéria, mas se for chegar na raiz da palavra no sentido real, vai ver que cristão, você é o quê? Católico, apostólico, cristão. Mas tem o católico, apostólico, romano, na linha do segmento cristão, mas muda sim, muda. Mas quem sou eu para dizer que você não é um cristão? A ignorância religiosa e também a intolerância religiosa, que é muito grande, leva as pessoas a ficarem cegas e não terem comunhão umas com as outras, sabendo que quando há comunhão, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quem diz isso é a Bíblia, meu caro ouvinte. 1 de João 1,7. Aprenda e cresça na graça e no conhecimento da verdade. Eu não estou citando aqui um pensamento de um filósofo, de um teólogo, não. Eu estou citando a Bíblia Sagrada. Repetindo para você, fica bem memorizado. 1 de João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, como Cristo está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a igreja cristã, repito, é uma só. Isso dá dor de cabeça? Para quem tem outra ideia, é uma dor de cabeça. Mas para quem compreende a palavra, não. É uma só. Que Deus esteja abençoando a todos os cristãos, aqueles que não são seguidores de Cristo. Nesta noite, passem a ser, tenham comunhão com todos, porque é assim que você vai provar que está na luz. Luz não se une com trevas, você sabe disso, né? Luz não se une com trevas. Mas imagina você querer casar com uma moça de outra igreja, ser julgo desigual, isso é estar com a mente em trevas, sem compreender a palavra. Venham para a luz, tenham comunhão uns com os outros, porque a igreja de Cristo é uma só. Que Deus os abençoe. Amém.